Olá pessoal, estamos iniciando aqui a nossa live. O nosso horário aqui já deu, já são 8h04. Hoje nós vamos iniciar essa maratona aí, voltado aos profissionais, voltado aos psicólogos, voltado até mesmo aos alunos de psicologia que têm interesse por terapia cognitivo-comportamental e sentem dificuldades de estar atuando dentro dessa abordagem teórica. E hoje eu vou trazer um assunto que é em relação sobre como estruturar uma sessão. Muitos profissionais de psicologia que se formam, até mesmo que migram de abordagem, sentem essa dificuldade de como estruturar um processo psicoterápico, um processo terapêutico dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental. E hoje eu estarei aqui à noite, aqui nessa live, aqui nessa aula, dando aqui para vocês o processo de como a gente constrói essa primeira sessão na terapia cognitivo-comportamental, como é feito esse processo. Então, hoje eu vou explicar para vocês desde quando o cliente entra na terapia até o processo final, ou seja, como estruturar essa primeira sessão. Então, vocês que hoje me acompanharem aqui pelos meus canais aqui das redes sociais, tanto no YouTube ou tanto no Instagram, vão estar podendo nutrir dessas habilidades terapêuticas para melhorar, a condução. E você também que está iniciando, já pode começar a também assistir esse conteúdo. E eu falo aqui hoje para vocês, se você conhece algum profissional, que seja interessante você compartilhar essa live, indicar para um amigo, para um colega. Vamos fazer com que esse canal possa crescer. Então deixa eu ver aqui quais são as pessoas aqui que já estão entrando. Olha, já tem pessoal aqui entrando, já entrou a Joyce. Boa noite, Joyce. Entrou também aqui a Eliane. Boa noite. Dando boa noite aqui para todos aqui. Esse daqui é do YouTube. Deixa eu ver aqui no Instagram quem está entrando. No Instagram não estou conseguindo ver. Provavelmente eu tenho que dar uma olhadinha no celular para saber quem do Instagram tá vendo a live. Mas assim, pessoal, vocês podem ir deixando as perguntas. Se eu não conseguir responder elas aqui, em outro momento eu respondo lá no canal do Telegram para vocês. Mas vamos então começar a falar um pouquinho desse tema, enquanto as pessoas vão chegando. Então, como se constrói uma estrutura da sessão dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Então, primeiramente, quando nós recebemos o cliente, quando ele entra pelas portas do nosso consultório, então quando a gente liga a Webcam, porque hoje em dia também tem os atendimentos online, quando nós ligamos a nossa Webcam do nosso computador, ou então abrimos o aplicativo nos nossos smartphones e recebemos o nosso cliente, qual é a primeira coisa que nós devemos fazer? Será que nós devemos ir diretamente na queixa do cliente? Será que a gente tem que deixar esse processo livre e que o paciente chegue e comece a falar livremente? E aí, como a gente conduz essa primeira sessão? Então, quando o cliente ou o paciente, como melhor vocês queiram nomear, quando o paciente ele entra no consultório, quando nós recebemos ele na terapia, a primeira coisa que nós terapeutas cognitivos comportamentais fazemos é fazer uma apresentação pessoal. Até porque essa nossa apresentação pessoal é importante, até mesmo para quebrar o gelo. Às vezes você tem ali um paciente que é um pouco introvertido,
tímido e ele não tem aquela intimidade muito grande com você e às vezes ele se sente até um pouco constrangido de iniciar esse processo. Então é interessante que o terapeuta se apresente, diga o seu nome, diga o seu modo de trabalho, mostre suas credenciais e comece a quebrar esse gelo da primeira sessão, comece a quebrar e construir uma relação, e começa a construir uma interação ali terapêutica inicial. Então, primeiramente, o terapeuta, o psicólogo, ele vai se apresentar, né? Então, geralmente, quando você recebe esse primeiro cliente, você faz essa apresentação pessoal sua, diz que tipo de abordagem teórica você trabalha, você explica também um pouquinho desse modelo da terapia. Gente, quando eu falo de você explicar o modelo da terapia, muito cuidado aqui. Não é para você entrar aqui explicando sobre crenças centrais, intermediárias. Não é para nós entrarmos em termos técnicos, específicos da abordagem para o cliente. Quando a gente fala de explicar esse modelo de trabalho, explicar o modelo da terapia no primeiro atendimento, não é você falar sobre crenças centrais, crenças intermediárias, não é isso. É muito importante que a gente fale numa linguagem que o cliente nos compreenda. Porque às vezes a gente quer falar muito bonito e às vezes o falar muito bonito é mais para atender uma necessidade emocional nossa de admiração e atenção do que realmente se fazer compreensivo ao cliente. Então é muito importante que a nossa linguagem seja uma linguagem que possa ser alcançada por cliente. Eu vejo muitos psicólogos falando psicologuês. Muito cuidado com isso. Às vezes a gente quer explicar alguma coisa e torna as coisas inacessíveis. Então, nesse primeiro contato que você tem com o cliente e que você faz a sua apresentação pessoal, que você mostra as suas credenciais e que você vai explicar o seu método de trabalho apresentando mais ou menos o modelo da terapia, você aqui não vai dar uma aula de terapia cognitivo-comportamental para o cliente. Não é isso. Não é isso. Muito cuidado em a gente querer transformar o processo clínico em algo muito distante, algo muito engessado e algo muito técnico demais. Muito cuidado. Eu observo muito isso nos terapeutas que querem iniciar na terapia cognitivo-comportamental. Então, gente, eu vou construir um exemplo. Voltando aqui, pessoal, deu uma falha técnica. Infelizmente, às vezes a tecnologia nos deixa na mão, mas já tentei solucionar. Mas se cair de novo, pessoal, eu vou voltar, tá ok? Porque às vezes dá uma queda aqui nos aparelhos técnicos aqui que acabam encerrando a transmissão. Mas vamos voltar novamente para o nosso raciocínio aqui, né? Então, eu vou trazer agora para vocês aqui o modelo que eu faço nas minhas sessões. Então, você vai chegar até o cliente vai chegar até você no consultório e você vai se apresentar, né? Então, a apresentação ocorre da seguinte maneira. Então, como eu faço nas sessões assim: olá, eu sou Henriette, eu sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. E aqui eu já disse quem eu sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Agora eu vou explicar para o cliente o que essa terapia, o que essa terapêutica trabalha, como ela analisa o ser humano, como ela enxerga o ser humano. Então agora eu vou explicar aqui, lembrando que eu não vou tocar aqui em crenças centrais, em crenças intermediárias, nada disso. Vou falar em termos bem acessíveis ao cliente. Então,
fiz a minha apresentação, disse o meu nome, sou terapeuta cognitivo-comportamental, e a terapia cognitivo-comportamental, a abordagem que eu trabalho, ela entende o ser humano a partir das suas interações com o seu contexto. Os comportamentos que nós temos e exibimos não nasceram conosco. Nós desenvolvemos esses comportamentos durante nas nossas histórias de interações. A forma como pensamos, como sentimos, foram aprendidas, e durante a nossa história de vida nós aprendemos conceitos, e esses conceitos que nós aprendemos governam as nossas ações, e também esses conceitos muitas das vezes até influenciam os nossos sentimentos. Então a forma como nós interpretamos a nossa realidade, a forma como nós pensamos sobre os eventos da vida influencia os nossos estados de humor e influenciam também as nossas ações. Foi algumas falhas técnicas, e assim, eu vou fazer uma última tentativa, porque tá caindo um pouco a conexão, e se não der certo essa live de hoje, o que eu faço? Eu transfiro para outra semana e a gente vai ter essa aula, não vai deixar de ter. Se não der para ter hoje, a gente tem na outra semana. Então, se cair novamente, se ocasionar de cair novamente aqui a conexão, não der certo, der algum problema, na próxima semana eu estarei trazendo novamente esse tema. Então, vamos voltar aonde nós paramos. Nós estávamos falando sobre a apresentação do modelo cognitivo, né? Então, depois que você se apresentou pessoalmente, que você fez a sua apresentação pessoal, que você mostrou suas credenciais ali na sessão, e você mostrou o modelo cognitivo da terapia, né? Esse modelo cognitivo, você não vai entrar em termos técnicos, mas você vai explicar, né, que a terapia cognitivo-comportamental, ela valoriza, né, as interações que formaram esses comportamentos, e que ao longo das nossas vidas, desde o momento que nascemos, nós vamos formando os conceitos, e esses conceitos governam os nossos comportamentos, influenciam os nossos sentimentos, e a maneira como nós interpretamos as situações que ocorrem em nossas vidas afeta as nossas emoções e afeta os nossos comportamentos. E aí você pergunta ao cliente se ele conseguiu compreender isso, e você pode até pedir para que o cliente ele possa explicar com as próprias palavras dele o que ele entendeu sobre esse modelo. Então, depois que você já fez essa apresentação, agora você vai conhecer um pouco da rotina do cliente. Gente, isso é muito importante, porque a gente conhecendo a rotina do cliente já revela o estilo de vida, já revela a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, antes da gente ir direto à queixa, agora nós vamos entender um pouquinho dessa rotina. A gente quer entender desde o momento em que o nosso paciente acorda até a hora que ele vai dormir, né? Então, você vai direcionar essa pergunta ao paciente, fazendo a seguinte pergunta: como é que eu gostaria de entender um pouquinho como que é a sua rotina? Você poderia descrever a sua rotina da hora que você levanta até a hora que você vai dormir? Sabe, que horas você acorda, que horas você vai trabalhar? Você poderia descrever um pouquinho dessa sua rotina para eu ter um conhecimento melhor da sua vida diária? Então o paciente ele vai descrever: eu acordo às 5 da manhã, levanto, tomo um café, vou até o ponto de ônibus, pego o metrô, do metrô chego até ao meu trabalho. Eu chego no meu trabalho às 8h30, quando é 6 horas da noite eu encerro o expediente,
aí eu pego um outro trem, vou para a faculdade, aí eu termino as aulas 9 horas da noite, aí 9 horas da noite eu vou me direcionando para casa, eu chego em casa umas 10h30, aí eu chego em casa às 10h30, janto, aí o que tiver alguma coisa do trabalho para mim fazer, eu tento fazer, e eu vou dormir praticamente 1h da manhã. Então, essa rotina aqui que eu trouxe de exemplo para vocês entenderem, já revela a qualidade de vida do cliente. Uma rotina bem corrida, bem estressante, acorda às 5 da manhã, vai para o trabalho, vai para a faculdade, da faculdade vai para casa, aí chega em casa, janta, ainda tenta adiantar algumas coisas do trabalho, e quando assim sobra um tempo, ele vai dormir 1h da manhã. Então isso aqui já revela um pouco, essa rotina já revela um pouco da qualidade de vida do seu cliente, né? Então você já tem ali um panorama da vida cotidiana dele, de como está essa interação dele com o dia a dia. Depois disso, você vai entender um pouco das interações do seu cliente. Como ele interage com a família, como ele interage com a vida dele ocupacional, como ele interage com os amigos, como ele programa os tempos de lazer, se ele tem lazer. Então, aqui você vai perguntar se ele é casado, se casou quantas vezes, se está na primeira mulher, se está na segunda, se tem filhos, quantos filhos ele tem, como começou esse relacionamento, como é que é esse relacionamento amoroso com essa esposa. Será que é um relacionamento onde tem fontes de prazer, onde ele se gratifica? Você vai compreender, perguntar como é que é esse relacionamento dele com os filhos, como ele lidar com os conflitos familiares. Então isso tudo já na primeira sessão você vai tentar fazer um levantamento. Gente, isso é muito importante, muito importante. O que acontece? Essas primeiras sessões, nós temos que nos preocuparmos e extrair o máximo de informação dos nossos pacientes. Tem muito psicólogo preocupado em querer aliviar logo no primeiro momento a dor do cliente. Eu entendo isso, e às vezes é necessário. Um cliente, ele às vezes vem com um problema tão intenso que às vezes a gente vai ter que fazer uma intervenção para promover um alívio. Mas às vezes o psicólogo ele se vê tão ansioso em querer dar conta daquele problema que está chegando, que ele esquece de se aprofundar em informações que são pertinentes ao caso. Então essas primeiras sessões é levantamento de informações, de dados. Eu não tenho como fazer intervenção em 2, 3, 4 atendimentos, 2, 3 atendimentos, eu quero já aplicar um monte de técnicas, e ainda mais se a minha análise é inconsistente. Eu tenho que entender por que o meu paciente se comporta da maneira que se comporta. Eu tenho que aprender por que ele aprendeu a se comportar assim. Quais são as consequências que esse comportamento traz? Qual é o objetivo, a finalidade dessa ação? Eu tenho que entender quais são as regras que estão governando esse paciente, que estão governando as ações do paciente, quais são as necessidades emocionais que estão ali, quais são as necessidades que foram supridas e que não foram supridas, que hoje ele tenta compensar ou tenta evitar. Quais são os mecanismos que ele utiliza para enfrentar a realidade. Então tem que compreender esse contexto. Eu não posso sair aplicando um monte de técnica indiscriminada que você não está fazendo o processo terapêutico. Então é muito importante nessas primeiras sessões ter um levantamento de dados importantes do cliente. Então até mesmo antes de você chegar na queixa principal, você faz essas perguntas, que são perguntas que você já tem um panorama sobre a rotina do cliente.
Então aqui, você na rotina diária já vê como é a qualidade de vida dele, nas interações, na vida ocupacional, na vida matrimonial, na vida com os filhos. Você já vai ver como ele se relaciona, você vai ver o grau de satisfação nessas áreas. Como que tá essa área, como que tá os momentos recreativos? Será que tem momentos de lazer, tem momentos de diversão? Como é que tá isso? Se não tem, já revela um déficit. Já tá me revelando um déficit ali. Então, antes de chegar nas queixas, você vai fazer esse questionário aí, vai fazer essa coletânea aí de perguntas, investigando aí a rotina dele diária, investigando as relações, as interações e ver a qualidade disso. Depois que você passar por esse processo, depois que você passou por esse processo, agora sim você vai para as queixas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá ok? Eu acho que não tem nenhuma pergunta não. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer, tá? Que aqui é uma aula e à medida e dentro do possível eu vou tentando responder vocês. Então vamos lá. Depois que você já fez esse processo, agora sim você vai investigar a queixa. Agora sim que você vai no alvo das queixas. Aí você vai chegar até o seu paciente e vai perguntar: o que te trouxe à terapia? O que te fez procurar um serviço terapêutico? Aí o paciente vai começar a descrever a queixa. Aí nesse momento você vai pedir permissão para o cliente para você tomar nota. É muito importante a gente tomar nota, gente, anotar. Se a gente não registra os processos que estão ocorrendo ali no momento, a gente pode perder informações dos clientes. A gente tem que fazer anotação de todas as nossas sessões. Temos que anotar as informações pertinentes. Não podemos só ouvir e fechar a porta do nosso consultório e ir para casa, botar a cabecinha no travesseiro e acabou a sessão. Eu termino a minha sessão e me debruço a ler, me debruço a supervisão, me debruço a analisar para ver se as minhas análises estão corretas. Discuto com o supervisor, porque às vezes as minhas análises podem estar equivocadas, tá? Então, isso é muito importante. A gente tomar nota e a gente já começar a anotar na própria sessão. É claro que você não vai anotar tudo, a cada relato, cliente ali falando, você anotando, e é lógico, se você ficar muito focado só em anotar tudo que o cliente diz, você vai perder informações importantes. Mas o que você tem que anotar da queixa do cliente são os pontos principais, são os pontos que vão trazer uma clareza para a sua análise, que são objetivos, que são pontos para você investigar, para aprimorar a sua investigação, o seu processo de intervenção. Então, é muito importante você tomar nota disso. E já na primeira sessão, você pode, anotando questões pertinentes, já apresentar pro paciente algumas contribuições que sejam necessárias ali para ele ter um entendimento até próprio da terapia. Então ali você pergunta ali a queixa do cliente, né? Pergunta a queixa do cliente, você vai tomar nota das coisas importantes. Então o cliente vai começar a dizer: eu vim aqui procurar um processo psicoterápico porque eu sofro de ansiedade e isso tem atrapalhado muito a minha vida. Gente, agora é o ponto importantíssimo. Isso é um ponto importante.
Ele falou aqui, ansiedade. Você anota aqui, sofre de ansiedade. Ponto importante, você vai perguntar ao seu paciente: em que contextos você se sente ansioso? Em que situações você se sente ansioso? E agora você vai pedir para que ele dê exemplos. É muito importante para que ele dê exemplos, para que ele possa ilustrar, enriquecer a terapia com as experiências dele. Então, ele verbaliza aquela experiência ali, e ele verbalizando aquela experiência, você tem uma noção da causa, ou seja, da situação que elicia a ansiedade no seu paciente. Então, você vai pedir para ele, vai perguntar para ele em que situações você se sente ansioso, em que contextos você se sente ansioso. Você poderia descrever um exemplo, né? O paciente, sim, ele vai descrever um exemplo. Ou então, você terapeuta, pode falar assim: em que contextos você se sente ansioso? Você está ansioso agora na terapia? Você está ansioso? Você pode até usar ali o processo psicoterápico para promover, para entender isso, porque às vezes o cliente ele tem uma ansiedade que a própria terapia já gera ansiedade nele. Aí você pergunta: nesse momento você está ansioso? Você se sente ansioso? Aí ele pode dizer assim: sim, eu me sinto um pouco ansioso. Aí você já põe lá, situação, né? Ir para terapia, estar na terapia, né, com o psicólogo. Essa situação já gera ansiedade no cliente. Aí você vai perguntar: então você está se sentindo ansioso nesse momento? E o que você está pensando sobre isso? O que você está achando? Aí ele vai falar assim: eu estou achando que talvez você pode estar pensando que o meu problema é difícil demais, ou que eu sou doida, eu sou maluco. Eu não sei, eu tô achando que talvez você não vai conseguir me compreender. Então ali ele já está trazendo a interpretação dele daquele evento. Ele já está trazendo um pensamento, você anota ali, né? Então já está trazendo. E ele já relatou um sentimento ali, um sentimento, uma emoção de ansiedade. Então você já anota ali, porque já a própria sessão, então você já ali já tem conteúdos para analisar o caso. Então você já começa a ver um déficit em comportamentos. Então olha só, ele tá na minha presença, já está ansioso. Olha só, ele já tá tendo distorções em relação à minha pessoa, preocupado com a minha avaliação a respeito dele. Então você já percebe aqui um déficit em imunidade social. Ele não está blindado, muito preocupado com o que os outros estão pensando. Se ele faz isso comigo em terapia, com certeza ele generaliza para os outros contextos da vida dele. Então, esse relato do cliente já tem aqui informações para você analisar, importante. Ou então passa a ser que o paciente está sentindo ansiedade ali com o psicólogo. Pelo contrário, ele está se sentindo até muito confortável, porque ele vê no terapeuta uma figura ali que está acolhendo, que está escutando, né? Então você vai perguntar para ele que em contexto ele se sente ansioso. Então ele vai dizer que pode se sentir ansioso diante de uma exigência de trabalho, quando ele está no ambiente de trabalho e o que o chefe exige ele fazer uma determinada tarefa. Quando ele está na faculdade, o professor exige isso, começa a gerar ansiedade, ele fica preocupado e isso começa a gerar uma série de reações. Então, a partir daí, você já tem uma noção dos contextos que geram ansiedade, você já tem uma noção. Diante de exigências, ele fica ansioso. Então, isso já é uma informação que você tem que anotar, né? Diante das exigências, esse paciente ele se sente ansioso. Então, olha só, já são informações pertinentes para compor a nossa análise, né?
Então você vai anotando isso, a situação, né, ambiente de trabalho, né, chefe exigindo relatório da empresa, né, ele sente ansiedade e você, a partir da primeira sessão, você já pode até perguntar ao paciente, né, o que ele pensa, né, quando você está nessa situação em que alguém te exige, o que passa pela sua cabeça, o que você pensa. Aí ele pode pensar assim, eu penso que eu não vou dar conta, eu penso que eu não vou conseguir. Aí você anota lá, pensa que não vai dar conta, pensa que não vai conseguir. Então aqui ele já está entregando as interpretações dele, os pensamentos. Mas possa ser que ele não saiba descrever o pensamento. E aí, acabou a terapia? Gente, muitos terapeutas ficam desesperados quando não conseguem identificar o pensamento do cliente na primeira sessão ou na segunda. O que eu tenho que fazer? Muito cuidado. Mas o que você pensou? E se você ficar lá, não, mas o que você pensou? Você pode tornar o processo psicoterápico. Foi por isso. Pessoal, voltando aqui à transmissão, só para finalizar, porque eu não sei se eu vou conseguir, eu gostaria de trazer muito mais para vocês, só que eu tô tendo uma falha técnica aqui e eu não vou conseguir transmitir até o final, mas acredito que nas próximas essas falhas vão ser solucionadas. Mas voltando lá onde paramos, e eu já vou finalizar por aqui, e qualquer dúvida vocês coloquem lá no grupo, que depois eu tento responder lá no Telegram, tento responder no WhatsApp e tiro as dúvidas de quem tiver em relação a esse primeiro processo de atendimento. Então, depois que você já conseguiu mapear ali as interações, as situações que geram ansiedade, e conseguiu pegar algum pensamento, né? Era isso que eu estava falando, que eu acho importante. Tem muito terapeuta que fica desesperado quando não consegue identificar o pensamento. Eu vou fazer uma live depois mais específica sobre isso. Mais específica sobre isso em relação quando a gente não consegue pegar o pensamento, porque não vai dar tempo de eu explicar aqui, eu não sei até quando o meu computador vai suportar. Mas o mais importante nessa primeira sessão nem é sempre você conseguir entender o que ele pensou, deixou de pensar, mas é você identificar em quais situações, em quais contextos ocorrem esse modo de funcionamento problemático. Aonde ocorre essa queixa? Em que contexto essa queixa se dá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. E depois que você fez isso, você pode apresentar suas anotações e falar assim, olha, você consegue perceber que nesses contextos aqui a sua ansiedade ela se faz presente? Você consegue observar que esses tipos de essa situação é um gatilho para sua ansiedade, e que inclusive a forma como você pensa sobre essa situação, sobre isso que você está vivendo, afeta até o seu humor e o seu comportamento. Então, a partir dali, o cliente já vai tendo contato com a terapia cognitivo-comportamental. Ele já vai tendo contato. E aí, você vai pedir para que o seu paciente, a partir de agora, registre. O importante não é ele registrar o pensamento automático, não. O importante é que ele registre as situações que são gatilhos, as situações em que o paciente vive que eliciam respostas de ansiedade. No caso aqui é o exemplo que eu estou usando, ansiedade, mas pode ser outro problema. Então você vai pedir que ele registre durante a semana quais são as situações gatilhos, quais são as situações, quais são os contextos, para que ele observe isso, que são gatilhos da ansiedade, ou seja, que despertam a ansiedade. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Você vai pedir que ele
registre isso. Você vai pedir que ele pode registrar no bloco de notas do celular, ele pode registrar no caderninho, ou o próprio terapeuta ele pode registrar o RPD e pedir que ele só faça o registro ali na parte da situação. Ele não precisa se preocupar com o pensamento, com o sentimento, o que está sentindo. Então, pessoal, eu vou finalizando aqui porque a transmissão está dando muito problema, mas a primeira sessão é basicamente isso. Você vai pedir que o paciente registre e ele vai para casa, vai registrar todas essas situações aí, todos esses contextos que geram aí a queixa. E as próximas sessões você vai fazer a ponte com a outra sessão, com a primeira sessão, e você vai recolhendo todas as informações, né, que vão compor aquele caso. Então você vai pegando você vai fazendo um comparativo, quais são os contextos, quais são as situações que geram ansiedade no meu cliente. E a partir que você já tiver as informações bem completas do seu caso, aí sim você começa a fazer o método de intervenção. Isso geralmente dá praticamente uns 4 encontros, fecha em mais ou menos 1 mês a 2 meses, a depender de cada terapeuta, mas mais ou menos essa estimativa de tempo. Depois que você fez essa fundamentação mais do caso, que você conseguiu mapear os históricos de interações, conseguiu fazer uma linha da vida, conseguiu entender, aí sim a gente passa para o processo de intervenção. Bom, gente, é basicamente isso. Peço aí desculpa aí para vocês, porque realmente houve muitas interferências, mas eu estarei dando uma manutenção melhor nessa questão técnica. Pessoal, um abraço para todos vocês e até a próxima live.